De volta com o artigo 5º da Constituição da República, estamos falando agora de propriedade intelectual. E quando se fala de propriedade intelectual, no inciso 29, nós temos uma preocupação diferente do inciso 27 e do inciso 28. Lá no inciso 27 e no inciso 28, nós estamos falando mais relativamente aos direitos autorais, ou seja, existe uma preocupação da Constituição, mas uma preocupação sobretudo com a proteção individual do autor, daquele que faz parte de uma obra coletiva, daquele que produz intelectualmente em termos culturais, musicais, intelectuais, científicos. Aqui não, no inciso 29, nós temos uma preocupação mais de cunho industrial, mais de cunho empresarial. Nós estamos falando de marcas, patentes, tá? De inventos industriais. Então vejam só, artigo 5º, inciso 29 da Constituição da República. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Vou ler de novo, como sempre, né? A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, tá? Então percebam que a Constituição claramente tem uma preocupação aqui do ponto de vista empresarial, do ponto de vista industrial, com a proteção aos inventos industriais, tá? Com a proteção de marcas, patentes, nomes das empresas, tá? Há símbolos, cores que distinguem uma empresa e a tornam justamente conhecida, tá? Eu não posso ter uma fábrica de tênis e colocar um símbolo muito parecido com uma marca mundialmente conhecida. Eu não posso nem mesmo utilizar as cores que são próximas ali daquilo que foi patenteado por essa respectiva empresa. Então existe uma proteção, tá? Em termos de marcas, patentes, nomes e um detalhe, ó, e outros signos, né, distintivos, ou seja, outros símbolos distintivos que identificam o consumidor quando bate o olho naquilo, lembra do respectivo produto, lembra da respectiva marca, tá? Nós temos diversas ações tramitando no judiciário questionando esse tipo de situação, ou seja, não existe uma cópia idêntica, mas eu tenho ali a produção de um determinado produto que se assemelha na sua divulgação, né, na sua identificação a um outro produto de renome, um outro produto mundialmente, amplamente conhecido, tá? Em Minas Gerais, nós temos alguns casos até mesmo curiosos, envolvendo a produção, por exemplo, de cachaça, né? Nós temos uma cachaça, muito boa por sinal, chamada João Andante, tá? E quando você pega ali o rótulo da cachaça João Andante, eu tenho um caboclo, né, segurando a matulinha, com aquele gravetinho, segurando a matulinha, né, e caminhando. Peraí, uma renomada, mundialmente conhecida fabricante de uísque, tá? Alega que aquilo é uma cópia ao seu respectivo slogan, ao seu respectivo símbolo, né? Afinal de contas, se eu tenho João Andante, é muito parecido com o chamado Johnny Walker, tá? Ou seja, o João que continua sempre andando, tá? Ainda mais o símbolo, né? E ainda mais o slogan dessa famosa e mundialmente conhecida, né, fabricante de uísque. Johnny Walker, Keep Walking, tá? João Andante. Então eu tenho algo que se assemelha, algo que é parecido? Sim, mas enfim, isso chega a ser uma violação dos direitos, né, de propriedade intelectual que a marca de uísque, que o fabricante de uísque detém com relação ao seu símbolo. Há uma questão para o judiciário decidir e uma questão que inclusive tramita no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Então percebam que a propriedade intelectual ela é valorizada no Brasil, é assegurada e inclusive existe muita discussão se acontece ou se não acontece em determinados casos uma lesão à propriedade intelectual, tá? Então, ó, falei de propriedade intelectual, falei do artigo 5º, inciso 29, em termos de direito constitucional, se preocupem com a literalidade do inciso, tá? Ah, mas não chegam a perguntar o tempo
aí eu estou falando de uma questão relativa ao direito empresarial. Se eu falo de marcas e patentes, por exemplo, eu tenho em regra um período de 10 anos ou 20 anos, vai depender da respectiva situação, vai depender da regulamentação infraconstitucional. Em termos de uma questão de direito constitucional em um concurso público, basta lembrar da literalidade em si do inciso 29, ok? No nosso próximo vídeo, nós vamos falar a respeito do direito de herança, ou seja, artigo 5º, inciso 30. Obrigado e até mais.